Enquanto você assiste esse vídeo, um país chamado Irã está enfrentando os Estados Unidos e seus aliados usando mísseis, drones e tecnologia que ele mesmo desenvolveu. Um país sancionado, isolado economicamente, com acesso limitado a componentes de fora e ainda assim capaz de oferecer resistência militar a uma das maiores potências do planeta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Se o Brasil entrasse amanhã numa crise séria, uma disputa por território, por recursos naturais, por influência política, a gente teria condições mínimas de se defender? De proteger o que é nosso? A resposta é dura, e é isso que eu vou te mostrar hoje. No final desse vídeo, você vai entender por que a vulnerabilidade militar do Brasil pode significar comida mais cara na sua mesa, menos emprego no seu país e menos liberdade para o Brasil escolher seu próprio caminho no mundo. Esse vídeo não é para torcer para nenhum lado do conflito. Não é sobre Irã, não é sobre Estados Unidos. É sobre o Brasil olhar para o espelho e encarar o que está vendo. Vamos lá. O Irã é um país que vive sob sanções econômicas pesadas há décadas, cortado do sistema financeiro internacional, com dificuldade de importar tecnologia, peças, componentes. Na lógica convencional, esse país deveria estar de joelhos militarmente. Deveria ser fácil de intimidar, fácil de dobrar, mas não foi isso que aconteceu. O que o Irã fez ao longo desses anos foi construir, dentro das suas limitações, uma capacidade própria de defesa. Programa de mísseis balísticos, programa de drones, sistemas de navegação alternativos que não dependem do GPS americano. Eles usam sistemas como o Beidou, da China, e o GLONASS, da Rússia. Ou seja, mesmo que os Estados Unidos desliguem o sinal de GPS para aquela região, os sistemas iranianos continuam funcionando. Cada míssil que o Irã lança obriga o adversário a interceptá-lo com mísseis de defesa que custam muito mais caro. Um drone iraniano simples pode custar alguns milhares de dólares. Um míssil interceptor americano ou israelense, para derrubar esse drone, pode custar $500 mil, $1 milhão ou mais. Multiplica isso por centenas de ataques e você começa a entender a lógica por trás dessa estratégia. Não é loucura, é cálculo. O Irã está mostrando para o mundo que um país periférico, sancionado, com recursos limitados, consegue construir uma base mínima do que os militares chamam de dissuasão. Fazer o adversário pensar 2 vezes antes de apertar o botão, porque o custo de um ataque não vai ser zero. Não estou dizendo que o Irã vai sair vitorioso desse conflito. Ninguém sabe como isso vai terminar. O custo humano, econômico e político que o país está pagando é enorme. Mas o ponto estratégico que nos interessa aqui é outro. Mesmo num cenário extremamente adverso, a autonomia tecnológica em defesa dá ao país uma capacidade de resposta que ele simplesmente não teria se dependesse completamente de outros. E é exatamente aí que a história começa a dizer respeito ao Brasil. Porque enquanto o Irã construiu ao longo de décadas uma base industrial de defesa, o Brasil ficou parado, ou quase. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Temos a maior floresta tropical do planeta, uma das maiores reservas de água doce, fronteiras com 10 países e um litoral de mais de 8.000 quilômetros com uma das maiores reservas de petróleo offshore do mundo, o pré-sal. Para monitorar tudo isso, fronteiras, movimento de navios, desmatamento, tráfico, ameaças, você precisa de satélites próprios, confiáveis, que você controla. E o Brasil não tem isso de forma robusta. A gente depende de dados de satélites de outros países. Países que são nossos parceiros hoje, mas que amanhã podem ter interesses diferentes dos nossos. Imagina entrar num jogo de xadrez sem enxergar metade do tabuleiro. É mais ou menos isso. Sem capacidade própria, perdemos visão estratégica do nosso próprio território, e quem não enxerga o que tem, não consegue defender o que é seu. Num conflito moderno, antes de um único míssil ser lançado, a guerra já começou no espaço eletromagnético. Sistemas de comunicação são hackeados, radares são cegados, drones são desviados do curso por interferência eletrônica, infraestruturas civis, energia elétrica, água, hospitais, são atacadas digitalmente. O Brasil ainda engatinha nessa área. Nossa capacidade de guerra eletrônica é limitada. Nossa ciberdefesa militar é incipiente. O conflito no Oriente Médio mostrou algo que vai mudar a guerra para sempre. Drones baratos, usados em grande quantidade, podem saturar os sistemas de defesa do adversário e causar danos enormes a um custo relativamente baixo. O Brasil não tem um programa robusto de drones de combate.
Não tem doutrina consolidada de uso massivo desses equipamentos. Projetamos pouco, importamos muito. E o que importamos de países que podem, em determinadas circunstâncias, simplesmente cortar o fornecimento. O Brasil tem um programa de desenvolvimento de submarino de propulsão nuclear, o que seria um salto enorme em capacidade de dissuasão marítima, especialmente para proteger o pré-sal. Mas o programa avança numa velocidade que militares brasileiros descrevem como frustrante. Décadas de promessas, orçamentos cortados, prioridades trocadas. Sem força submarina avançada, nossa capacidade de proteger nossas riquezas no fundo do mar é limitada. E o pré-sal não é só petróleo, é poder de barganha. É receita para o país, é soberania energética. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas nossa agricultura depende de fertilizantes. E grande parte desses fertilizantes é importada, da Rússia, da Bielorrússia, do Oriente Médio. Quando estoura uma guerra nessas regiões, a cadeia de fornecimento trava. O preço dos fertilizantes dispara. E o que acontece quando o custo de produção agrícola sobe? O preço da comida sobe junto. Na sua casa, no seu mercado, no seu bolso. Não temos cadeia completa de produção de vários insumos estratégicos. Dependemos de fora para componentes de defesa, para tecnologia, para fertilizantes, para equipamentos industriais críticos. E dependência no mundo real tem um preço. Sempre. Enquanto isso, a gente continua tratando defesa como assunto de quartel e desfile de 7 de setembro, como se isso não tivesse nada a ver com o preço do feijão, com o emprego na indústria, com a capacidade do Brasil de dizer não quando alguém bate na nossa porta exigindo algo que não nos convém. O Brasil é um país de dimensões continentais. Temos terra, água, biodiversidade, petróleo, minério, capacidade agrícola que alimenta boa parte do mundo. Em tese, somos ricos. Mas existe uma diferença fundamental entre ser rico em recursos e ter poder de verdade no sistema internacional. E essa diferença tem um nome: autonomia. Um país que exporta soja, carne e minério bruto, mas importa a tecnologia para processar esses recursos, importa os equipamentos para extraí-los, importa os fertilizantes para produzi-los. Esse país está numa posição muito mais frágil do que os números do PIB sugerem, e ainda depende de outros para defender seu território. Ele é rico no papel, mas dependente na prática. Se o Brasil desenvolvesse tecnologia própria em defesa, em satélites, em drones, em ciberdefesa, essa mesma tecnologia transbordaria para a indústria civil. Aconteceu com a internet, que nasceu de projeto militar americano. Aconteceu com o GPS. Aconteceu com boa parte da aviação comercial. Tecnologia militar, quando bem direcionada, puxa desenvolvimento industrial, gera empregos qualificados, forma engenheiros, cientistas, técnicos. Um Brasil com essa base seria um Brasil mais competitivo industrialmente, mais autônomo tecnologicamente, menos dependente de importar o que poderia produzir. Um Brasil dependente compra mais, importa mais, precisa de crédito externo para se financiar, precisa de parceiros que fornecem o que a gente não produz. E quem vende tem poder sobre quem compra. Sempre. Na linguagem dura da geopolítica, país sem capacidade autônoma em setores estratégicos vira cliente, não vira parceiro. E cliente não manda na mesa, cliente aceita a conta. Um país militarmente e tecnologicamente dependente tem sua margem de manobra diplomática reduzida. Ele evita posicionamentos que possam irritar seus fornecedores. Ele aceita condições em acordos comerciais que não aceitaria se tivesse mais poder de barganha. Ele se autocensura antes mesmo de abrir a boca. Não porque seja covarde, mas porque sabe que se der um passo errado, o fornecimento de tecnologia trava, o crédito some, a pressão aumenta. Olha para as monarquias do Golfo Pérsico. Países riquíssimos em petróleo, mas que dependem militarmente dos Estados Unidos para sua própria segurança. Em momentos de crise, quando pediram apoio mais firme, sentiram na pele o quanto essa dependência tem limite. A proteção que parecia garantida revelou condições, condicionalidades, interesses que nem sempre coincidem com os deles. Aliado e vassalo não são a mesma coisa, e a diferença entre os dois muitas vezes está exatamente na capacidade de se defender sozinho. Quando você ouve a palavra defesa nacional, o que vem na sua cabeça? Tanque, farda, desfile de 7 de setembro, talvez uma lembrança ruim da história recente do país. Talvez a sensação de que esse assunto não tem nada a ver com você, com sua vida, com seus problemas reais. A grande maioria dos brasileiros pensa assim, e isso é um problema sério, porque essa percepção deixou um vácuo
E vácuo no debate público sempre é preenchido por alguém. Por razões que têm a ver com nossa história política recente, o tema da defesa ficou associado no imaginário brasileiro a um campo que muita gente preferia não tocar. O resultado prático foi que o debate sobre soberania militar, sobre autonomia tecnológica em defesa, sobre o que o Brasil precisa para proteger seu território e seus interesses, esse debate foi esvaziado da esfera pública. E quem preencheu esse espaço? Em boa parte, quem tinha relações diretas com doutrinas e interesses externos. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Tem o maior aquífero do mundo, o Guarani. Tem reservas de minerais estratégicos que o mundo inteiro vai precisar nas próximas décadas. Lítio, nióbio, terras raras. Tem o pré-sal, tem a Amazônia, que influencia o clima de continentes inteiros. Tudo isso precisa ser protegido. Não necessariamente com guerra. A dissuasão existe exatamente para evitar a guerra, mas precisa ser protegido com capacidade real, não com a esperança de que ninguém vai querer o que é nosso. Defesa nacional não é assunto de quartel, é assunto de povo. É o povo que paga pelos fertilizantes quando a cadeia de importação trava por causa de uma guerra distante. É o povo que sente no bolso quando o preço do petróleo sobe, porque o Brasil não tem capacidade de proteger o pré-sal com autonomia. É o povo que perde empregos quando a indústria nacional não se desenvolve, porque não há base tecnológica para isso. O cidadão comum tem todo o direito e toda a obrigação de exigir que esse debate aconteça. De perguntar: qual é o projeto de defesa do Brasil? A serviço de quem ele está? Quem decide o que compramos, o que desenvolvemos, de quem dependemos? Defesa nacional não é trincheira de nenhum grupo específico, é trincheira do Brasil. E o debate que precisamos ter não é sobre mais ou menos militarismo. É um debate de fundo. Defesa para quê? A serviço de qual projeto de país? O Brasil tem empresas, tem universidades, tem centros de pesquisa, tem engenheiros competentes. O que falta é integração e prioridade política. Um complexo industrial de defesa robusto conecta tudo isso. Universidades desenvolvendo pesquisa aplicada, empresas, estatais e privadas, produzindo equipamentos, e as Forças Armadas como cliente e parceiro no desenvolvimento tecnológico. Países como a Coreia do Sul fizeram exatamente isso. Nas décadas de 1970 e 1980, investiram pesado em indústria de defesa como parte de um projeto maior de industrialização. Hoje, a Coreia do Sul exporta navios de guerra, aviões de treinamento, tanques, sistemas de artilharia, mais do que isso. A tecnologia desenvolvida para fins militares transbordou para as indústrias civil e ajudou a construir gigantes como Samsung e Hyundai. Defesa, quando integrada a um projeto nacional, vira motor de desenvolvimento. Não é gasto, é investimento. O Brasil precisa avançar em áreas específicas que hoje representam nossas maiores vulnerabilidades. Satélites próprios para monitorar nosso território, nossas fronteiras, nosso litoral, nossa Amazônia. Programa robusto de drones, tanto para uso militar quanto para aplicações civis como monitoramento ambiental, agricultura de precisão, fiscalização de fronteiras, ciberdefesa integrada, com capacidade de proteger infraestruturas críticas contra ataques digitais. E comunicações militares seguras, que não dependam de infraestrutura controlada por outros países. A América do Sul tem países com capacidades complementares às nossas. A Argentina tem tradição em desenvolvimento nuclear e aeroespacial. Chile tem experiência em determinados sistemas navais. Colômbia tem capacidade operacional em conflitos de baixa intensidade construída ao longo de décadas. Uma integração regional em defesa, não subordinada a nenhuma aliança militar externa, poderia reduzir custos, acelerar desenvolvimento tecnológico e criar uma base industrial compartilhada que beneficie toda a região. Um projeto soberano de defesa passa por diversificar parcerias. Isso não significa cortar relações com ninguém. Significa não colocar todos os ovos numa cesta só. Significa ter capacidade de negociar com diferentes parceiros, sejam eles europeus, americanos, asiáticos ou de outros países do sul global, sem ficar refém de nenhum deles. País que tem opções negocia melhor. País que não tem opções aceita o que vem. Um projeto de defesa soberana não significa dar mais poder político aos militares. Significa o oposto. Trazer o tema defesa para dentro do debate público, do Congresso, da academia, da sociedade. Significa que o cidadão brasileiro tenha acesso à informação clara sobre o que o país gasta em defesa, por quê, com quais objetivos. Defesa sob controle democrático e popular é defesa a serviço da nação.
Defesa sem esse controle pode virar outra coisa, e a história do Brasil tem exemplos disso. A guerra que está acontecendo no Oriente Médio não é só um noticiário distante. Ela está revelando algo para o mundo inteiro ver. Quem investiu em autonomia tem capacidade de resposta. Quem não investiu depende da boa vontade dos outros. E a boa vontade dos outros no sistema internacional tem prazo de validade e tem preço. O Irã está pagando um custo enorme por ter escolhido esse caminho. Não sabemos como esse conflito vai terminar, mas o que já está evidente é que a autonomia tecnológica e industrial que o país construiu ao longo de décadas, mesmo sob sanções, mesmo sob pressão, mesmo com todos os seus problemas internos, deu a ele uma capacidade de resposta que simplesmente não existiria sem esse investimento. O Brasil fez escolha diferente, ou melhor, o Brasil não fez escolha nenhuma. Deixou o tempo passar, deixou o debate ser esvaziado, deixou as decisões serem tomadas por omissão. O resultado é o que eu te mostrei hoje. Sem visão robusta do próprio território, sem capacidade consolidada em guerra eletrônica e ciberdefesa, sem programa sério de drones de combate, com o submarino nuclear arrastando há décadas, dependente de fertilizantes importados, de tecnologia importada, de componentes importados. Um gigante rico em recursos, mas vulnerável onde mais importa. Mas eu não quero que você saia desse vídeo só com o peso do problema. Quero que você saia com uma certeza. Isso tem solução. Não é fácil, não é rápido, mas tem solução. Outros países resolveram. O Brasil tem capacidade humana, científica e industrial para resolver também. O que precisa mudar é a consciência coletiva sobre o que está em jogo. Falar de mísseis, de drones, de satélites e de submarinos não é fetiche de guerra. É falar de quem decide o preço da sua comida. É falar de quem controla o acesso à tecnologia que vai definir os empregos do futuro. É falar de quem tem poder de pressionar o Brasil quando o Brasil tentar dizer não a algo que não lhe convém. Enquanto a sociedade brasileira não colocar o tema da defesa soberana no centro do debate, outros vão continuar tomando essas decisões. E não necessariamente a nosso favor. O Brasil não precisa ser agressivo, não precisa ser belicoso, não precisa querer guerra com ninguém, mas precisa ser um país que o mundo leva a sério, um país que protege o que tem, um país que negocia de igual para igual, não de joelhos. Isso começa com consciência, e consciência começa com debate. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém que também precisa pensar sobre isso, porque esse não é um assunto para especialistas, é um assunto para todo brasileiro que acredita que esse país pode e deve decidir o próprio destino.